E de todas essas experiências que você teve, tanto em consulta quanto na sua vida pessoal, qual foi a coisa que mais te impressionou, assim? Qual foi a coisa que você falou, nossa, agora eu passei de um limite aqui que eu nunca tinha passado antes? Que sentido? No sentido de você descobrir alguma coisa do lado de lá, ou vivenciar mesmo uma experiência sobrenatural? Eu acho que o que me deixou muito chateada em termos da... Não sei se coloca nessa pergunta. Eu demorei muito para crescer. Porque assim, eu sempre me distanciei do mundo físico. Então, desde criança, nunca assistia televisão. Foi uma opção minha. Né? Nunca assistia televisão. Procurava me esquivar de informações, de notícias ruins. E sempre voltado ao lado espiritual. Então, o que me chocou mesmo foi aos 38 anos de idade, quando eu fui obrigada, aos 33 anos de idade, que eu tive que sair do meu conforto espiritual, sair da minha aldeia e cair no mundo físico. E isso, para mim, na minha carreira espiritual, na minha trilha espiritual, essa foi uma decepção muito grande que eu tive, que eu consegui visualizar o ser humano, enxergar quem eles são. Porque até então, do meu nascimento até os meus 32 anos, você poderia ser a pior pessoa. Eu não ia enxergar o negativo, eu só ia te ver o positivo. Eu foquei isso, eu fiz esse parâmetro dentro de mim para ver só o positivo o tempo inteiro. Isso foi bom, porque fortaleceu a minha evidência, fortaleceu o meu lado espiritual, fortaleceu o meu lado de magia. Hoje, se eu tiver que fazer um trabalho para você, para te levantar, eu não preciso fazer um trabalho para Oxóssi ir lá, comprar o milho, comprar todos aqueles ingredientes para montar uma bancada, né, que é o atual, para presentear esse orixá. Eu, com a minha palavra, com o meu pensamento, eu consigo transmutar isso. Então, foi gerada essa energia dentro de mim através de todo esse retiro que eu fiz. Mas a decepção maior de falar assim, meu Deus, o extremo foi ter saído da minha zona de conforto, do mundo espiritual, e ter sido obrigada, né, que eu fui automaticamente obrigada, que, na verdade, eu ia ter opção. Ou eu voltava para a Terra, ou eu estaria desencarnando aos 38 anos de idade. Então, tudo bem, então eu volto, vou ficar com um pé metade na terra e metade no espiritual. Conhecer o ser humano e ver quem eles são, a decepção humana, para mim, na minha opinião espiritual, foi a pior experiência que eu tive. Porque eu entrei num choque térmico, onde eu fiquei assim anestesiada por 2 anos e 8 meses. Até hoje, ainda tenho um pouco de medo da raça humana em si, falando do ser humano em si, da atitude, das reações, porque foi um baque muito grande para mim. E ao mesmo tempo, né, o meu filho mesmo fala, mamãe, você precisava mesmo disso, você tinha que entender tudo isso. Mas para mim eu entrei num choque espiritual muito grande, a ponto de querer desistir também da carreira espiritual, do mundo da espiritualidade. Porque eu falei assim, nossa, se for então para eu viver isso, eu prefiro ir embora. Mas aí o que eu faço? Tenho Ana Carolina e tenho Júnior. Tem um mundo, né, que eu carrego várias pessoas comigo. A Wandinha não é só ela, então eu carrego várias famílias comigo. Então eu falei, não, desencarnar não vai dar. Então eu enfrentei. Na minha opinião, né, nesse trajeto, foi o pior aprendizado da minha vida foi ter conhecido o lado humano 100%. Mas quando você diz conhecido o lado humano, você diz como as pessoas se tratam no lado físico entre elas, ou aconteceu coisas com você que você se decepcionou? Sim, aconteceu muitas coisas comigo que eu me decepcionei e me fez enxergar que não é só comigo, né? Então, assim, eu jamais imaginaria que imagina uma mesa, você tá numa mesa, numa refeição, você coloca todas aquelas pessoas ali para comer junto com você, mas aquela que tá ali naquela mesa todos os dias com você foi a que te traiu. Então, naquela mesa ali, você entender que naquela participação de almoço, janta, onde aquela pessoa estava ali presente na tua mesa, porque, na minha opinião, mesa é sagrada. Então, você coloca na tua mesa para sentar, para comer com você, pessoas que realmente você ama. Então, você vai compartilhar a tua comida com pessoas ali, sanguíneas mesmo, pessoas, independente de ser parente, pessoas que você ama. Você só vai colocar para dentro da tua casa pessoas que você confia. Então, eu fiz tudo isso, eu trouxe tudo isso. E quando, né, na mensagem espiritual disse, filha, é hora de você agora optar, você tem que se fortalecer. Ou seja, eu estava muito voltado ao mundo espiritual. Automaticamente ia ser um desencarne mesmo. Porque eu não via mais prazer pela vida, assim, em termos... Não me interessava viagem,
shopping, essas coisas do dia a dia, coisas corriqueiras. Não me interessa, até hoje não me interessa muito. Mas estava ao extremo tudo isso. Porém, eu tô reencarnada. Então, eu tenho que estar voltada para tudo isso. E o fato de ter visualizado tudo isso, enxergado, isso me doeu muito. Porque a traição foi diretamente comigo. Mas hoje também eu entendo por quê. O fulano, o Bertano que teve a traição, eu falo que Deus é tão bom. Se ele tivesse colocado pessoas estranhas e pessoas que eu não tivesse amor e afeto, eu não ia aprender. Então, ele colocou pessoas sanguíneas mesmo, que estavam ali comigo a todo tempo, para ser, né, os artistas, né, da minha transformação. Então, usou muitas pessoas de família mesmo, pessoas que estavam ali para essa traição. Então, eu falo que eu tive uma rebelião com pessoas que eu amava de paixão. Mas também a revolta veio grande? Veio. Mas depois de alguns meses eu fui entendendo, se Deus tivesse colocado pessoas estranhas, eu não ia ter aprendizado nenhum. Então, essa dor fez com que eu enxergasse as duas versões. Isso te fez se revoltar? Acredito que por uns 6 meses, sim. E por uns 6 meses, pela primeira vez na minha vida, eu tive o quê? A sensação do ódio. É horrível. Eu não quero sentir isso nunca mais. Eu nunca tive ódio de ninguém até então. Nunca. Poderia ter sido o pior inimigo. Eu deleto a ponto de você passar na minha frente, é como se eu não te conhecesse. Então eu consigo deletar, ao invés de te digerir dentro de mim em ódio. E essa sensação, ela brotou dentro de mim. E brotou com uma força muito grande. Aonde eu fui trabalhando, falei, não, isso não é da minha, essa energia não é minha. Mas outra coisa também que eu poderia dizer pra você que foi horrível é deparar com a sensibilidade e a sensação do ódio. É uma sensação horrível, horrível. Eu não sei como uma pessoa consegue manter isso na infância, no nascimento, meio e fim da vida. Porque é uma energia que permaneceu, infelizmente, dentro de mim, após essa rebelião, por uns 3 meses, assim, fervendo. Nisso aí também foi um teste espiritual. Porque nisso aí, olha o padrão de espiritual que eu já tinha. Isso aqui foi um teste da soma dos 9 mesmo, porque nesse padrão, Deus me livre e guarde, eu podia ter usado esse ódio. Já pensou se eu usasse todo esse ódio com a força espiritual que eu carrego, que eu sei que eu tenho ela, pro negativo? Eu ia matar todo mundo.